Olá! 15 minutos para a competitividade. Tem que valer a pena? Tem que valer a pena porque, assim, competitividade é uma questão fundamental. Em qualquer ambiente, em qualquer momento, em qualquer empresa, de qualquer tamanho, para qualquer segmento. E se você quiser desenvolver competitividade, a solução de problemas é fundamental. Isso te dá energia para tirar as pedras do caminho e seguir adiante. Isso te dá energia para criar algo inovador e diferente. Te permitir sair à frente e ganhar alguns palmos na frente da concorrência. Isso faz parte. Ou melhor, olhar o amanhã melhor que hoje. E hoje melhor que o ontem. Como é que você faz? Para fazer isso, em específico, nós temos que solucionar problemas. Em algum momento, você já se perguntou se está abordando os problemas adequadamente? Quem não, né? Dúvidas a gente tem, a gente desenvolve. Dúvidas nos fazem permitir ir além do ponto em que nos encontramos, em qualquer momento, desde que possamos dedicar um bom modo de solução. Gastar energia da maneira adequada. Principalmente, evitar as armadilhas das conclusões expressas. Né? Pular para as conclusões. Como os anglófonos dizem, jump to conclusions. Evite isso em você, em seu time, em seus times, na sua organização. A rigor, a pergunta certa poderia ser, você realmente entende o problema que está tentando resolver? Vale a pena se fazer isso constantemente, se fazer essa questão. Enquadrar o problema de forma adequada faz toda a diferença em seus esforços de melhoria. O problema é que não tenho um gerente de vendas em quem possa confiar. Um dia eu ouvi essa frase. Além de ser perigosa por estar mostrando, né, uma pessoa dentro da equipe em quem não se confia, gastando energia. Muito bem. Um dia, um sócio-diretor de uma empresa aqui de nossa região, né, do estado de São Paulo, estava vivenciando um momento de franco crescimento, já há alguns trimestres. Mas em função disso, óbvio, ele estava enfrentando alguns desafios. Conversando um dia com ele, no seu escritório, na sua empresa, ele me explicou o seguinte, que ele não estava investindo mais tempo com questões realmente críticas e estratégicas que estavam precisando da atenção dele. Ele estava gastando seu tempo em outras coisas. Que pena, hein? Ao terminar de ouvir o relato da situação, eu percebi que possivelmente ele não estava endereçando a questão de uma forma adequada. Ou seja, o problema certo. A confiança do gerente não era o problema. E isso nós desenvolvemos juntos. E vou mostrar para vocês. Ele tinha partido para soluções que pularam à sua frente. Ele fez o famoso pular para as conclusões, sem fazer o entendimento do problema. Conversamos um tempo, nem foi tanta energia assim. Depois ele concluiu mesmo. Ele e seu time realmente não estavam entendendo o problema. Você quer saber? É sempre falta de, nesse caso, falta de confiança, falta de dinheiro, falta de tempo, falta de gente, falta de um gênio para conceber os nossos desejos. Esses não são realmente os problemas. Claro, eles parecem problemas. Em grande parte porque até são precedidos de uma frase assim, o problema é. Mas na verdade são apenas soluções apressadas, disfarçadas para os problemas. Quando você define seu problema com falta de algo, a única solução possível é a negação de qualquer possível solução. Vou te mostrar. Então, quando falta algo, a única coisa que você pode fazer é obter mais. Em outras palavras, você já decidiu pela solução. Você não desenvolveu uma solução. Concorda? E mais, possivelmente vai desperdiçar. Ao invés de seguir num caminho de enxugamento, é uma frase que eu amo e adoro, enxuga aí, não, vai e veja as consequências de decisões desse tipo. Esse tipo de enquadramento de problema, ele leva você a um beco sem saída cognitivo, sim, do modo de pensar.
ele acaba por fechar todos os caminhos de exploração possíveis e, com isso, a criatividade, a inventividade e possíveis soluções inovadoras. Até partindo do preceito que inovação em escala mundial, regional e local pode ser inovador para você, e você nunca fez aquilo e vai te fazer bem. Isso impede que você veja todas as outras possibilidades de melhorar aquela situação. Matemática. Isso me lembrou, em específico, quando eu estava pensando no tema de hoje, de um professor de matemática que eu tive no meu primeiro grau. Ele sempre dizia: nunca há um único caminho para a resposta certa. Há caminhos mais curtos, mais confiáveis, até alguns mais elegantes, mas não há um único. Belas palavras, sábias palavras. Agora, voltemos ao caso desse colega meu, esse diretor dessa empresa, em específico da área de logística. Imagine que ele pudesse ter enquadrado o problema, que foi o que fizemos, de algumas diferentes maneiras. Por exemplo, o problema é: não temos lucro com os descontos que nossos gerentes, meu gerente de vendas, normalmente oferece a novos clientes. O problema é: meu gerente de venda promete datas de entrega que estão sendo impossíveis de cumprir e, em função disso, meu desempenho de resultado financeiro está indo por água abaixo. O problema é: eu passo 6 horas por semana revisando os termos e descontos dos meus contratos, dos contratos que os meus gerentes assinam ou propõem para serem assinados com os novos clientes. 6 horas por semana. Enquadrar o problema dessa forma daria ao diretor, esse colega, alguns possíveis questionamentos e muito espaço para criar soluções alternativas, não acha? Lembre-se que eu falei? Ele estava com indisponibilidade do seu tempo para investir em dar a sua atenção a algumas questões críticas que a empresa estava necessitando dele em função de uma visão estratégica maior. Enquadrar o problema dessa forma daria a ele, sim, diferentes caminhos. Ele poderia descobrir maneiras de reduzir o custo do seu serviço, eu ainda poder trabalhar com a equipe para encontrar maneiras para reduzir o tempo de espera em determinados serviços e modos de atuação da empresa, ou ainda fornecer parâmetros mais confiáveis e estáveis para os termos de contrato e os possíveis descontos que os gerentes de venda deveriam seguir. Percebem? Olha o aumento do leque de caminhos e soluções possíveis, pelo menos para serem enquadrados e analisados. O ponto é que quando um problema é devidamente enquadrado, isso é, como um problema real e não como uma resposta pré-determinada, falta de é resposta pré-determinada. Sim, quando a gente pula para as conclusões, a gente fecha as portas das soluções. Abre-se espaço de soluções maiores para a exploração quando a gente enquadra melhor os problemas. Em específico, vamos verificar essa nossa crise sanitária que estamos vivendo, a crise de saúde que estamos passando. Agosto de 2020, sim, nessa crise do Covid-19. Pode-se dizer que o problema é falta de vacina, certo? É fato, é verdade, falta vacina, mas esse é o problema? Então a única solução é esperar por uma vacina, assim ficarmos todos sentados? No entanto, se você enquadrar o problema assim, precisamos evitar que as pessoas morram enquanto esperamos por uma vacina, seria um caminho alternativo. É um caminho alternativo, muitos estão fazendo isso. Então nós poderíamos explorar um aumento rápido da quantidade de teste, múltiplas formas de rastreamento de contatos e de pessoas sintomáticas, ou poderíamos pensar em melhores meios de manter uma distância social razoável, de manter as pessoas socialmente distantes, ou ainda rever todos os EPIs, rever os EPIs que as pessoas usam no seu dia a dia, métodos alternativos para entrega de alimentos, entrega de materiais, etc. Percebem? A questão é o melhor enquadramento dos problemas. Se você chegou até aqui, ufa, aí vai um presente meu para você. Vou sugerir 4 maneiras de melhor enquadrar qualquer tipo de problema. Primeiro, eu vou começar com as negações. Nunca,
Nunca diga ou comece uma frase de solução, de enquadramento assim: o problema é falta de. Nesse caso, você já vai pular para as conclusões. Conforme a gente acabou de falar, essa não é uma declaração do problema, de como você vai expressar e entender o problema. É uma solução. Fim da história, acabou, nada mais se fala, ninguém quer mais conversa, não quero mais conversa. As outras três são sugestões do que fazer. Segunda sugestão, desenvolva a percepção da especificação, ao invés de generalizações. Especifique, use dados na sua declaração de entendimento do problema para quantificar o que realmente está acontecendo. Qualificar e quantificar. Dizer que você não confia no seu gerente de vendas não é tão bom quanto, eventualmente, você possa dizer o seguinte, nesse caso desse meu colega, passo 6 horas por semana revisando novos contratos. Concorda? Outro caminho, outra sugestão, expresse o seu problema sob a ótica do cliente, sob a perspectiva do cliente. Em outras palavras, como esse problema afeta o seu cliente? Esse enquadramento esclarece por que o problema é uma questão que vale a pena ser abordada. Ou não. Por exemplo, suponha que você tem uma ferramenta, um sistema, um software, um sistema de software para a entrada de pedidos dos seus clientes. E ele está apresentando um desempenho sofrível. É um softwarezinho desajeitado. Eu tenho um software desajeitado para os seus representantes de vendas. Ou será que é mais convincente dizer o seguinte: nosso software de atendimento a vendas gera um desvio, erros em 10% das vezes nos campos tais. Diferente, não? Muito bem. Outra sugestão: experimente vários enquadramentos para cada um dos problemas. Desenvolva logicamente sua percepção de quantidade versus valorização do problema, ou seja, qual significativo ele é. Claro, mas abra a mente para diferentes enquadramentos. Obrigue-se a gerar pelo menos 4 entendimentos, declarações de qual é o problema, a especificidade do que é o problema para você, qualitativa e quantitativamente, sob 4 óticas possíveis, 4 entendimentos. Cada uma delas vai fornecer um modo diferente de você ver o problema, o que obviamente vai sugerir caminhos diferentes de ações para você atacá-los, colocar em prática, despender sua energia. E essas 4 diferentes mínimas abordagens que você fará vai te permitir encontrar melhores alternativas de solução. Enquadrar um problema é que nem navegar. Imagine-se num porto com um mar à sua frente, um belo mar à sua frente, com um porto de destino. Se você alinhar seu navio, seu barco, seu veleiro, 1 grau a mais para este bordo ou para bom bordo, isso vai dar uma diferença muito grande no resultado final do seu trajeto. Imagina a quantidade de energia que você gastará para poder atingir o seu objetivo. Claro, você pode e vai corrigir o curso ao longo do caminho, mas vai despender uma grande energia. Não? Esse era o tema de hoje, esse é o tema constante de muitos lugares. Foi de valor para você? Gostou? Curtiu? Por favor, escreve aí embaixo, aqui nesse vídeo mesmo pra gente, nesse nosso canal do YouTube, em outros que nós vamos repassar logo mais. Fale pra gente o que você pensa, o que você critica nesse modo de entender, escreva. Divida com seus amigos, seus colegas de trabalho, converse sobre isso. Melhor modo de se enquadrar um problema. E se tiver interesse, por favor, nos procure. Nosso papel é esse: auxiliar as organizações na sua busca por melhor desempenho. Trabalhamos com esse encaminhamento para a melhoria do desempenho das organizações e das empresas desde o nosso nascimento. Antes, até, em nossa vida profissional e pessoal. Estamos aqui para lhe ser úteis. Tenha um bom dia, um ótimo aproveitamento desse conteúdo. Até a próxima, logo mais. Tchau, tchau.